Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga, novamente aqui com vocês para esse nosso encontro de hoje, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do desenvolvimento de jogos digitais, tá certo? Então o que é que a gente vai ver hoje? Uma pequena introdução ao desenvolvimento de jogos. Então a gente hoje vai ter um encontro mais expositivo, onde eu vou bater um papo com vocês a respeito do desenvolvimento de jogos. Além disso, a gente vai falar um pouquinho do JavaScript como ferramenta para criar jogos, né? Como é que o JavaScript se encaixa nessa característica do desenvolvimento de jogos, tá certo? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer alguns conceitos, tá? O que é um jogo eletrônico, né? Aquela questão do jogo eletrônico é um videogame e jogo eletrônico é a mesma coisa? Sim. Videogame, videojogo, jogo eletrônico é a mesma coisa, né? E o que, que vem a ser isso aí? É um jogo ou um software no qual o jogador vai interagir, né, com os elementos do jogo através de algum tipo específico de periférico. Então você pode utilizar um joystick, você pode utilizar o teclado, mouse, até mesmo a tela touchscreen de um celular, né, e outros dispositivos que existem no mercado. Então, por exemplo, existem alguns tipos de videogames, né, alguns tipos de jogos que trabalham, por exemplo, com realidade virtual, com realidade aumentada. Então, esse tipo de coisa também pode ser utilizado como meio de interagir com o seu jogo, né, com o seu videogame. Então, o termo videogame é utilizado tanto para se referir a jogos como a consoles, tá? Esses consoles são onde os jogos vão ser processados, onde a gente vai executar o jogo, ok? E existem várias plataformas nas quais a gente pode utilizar. Então, existem os consoles, mas também você pode ter jogos para celular, jogos para PC, jogos inclusive para televisões, né? Então já existem Smart TVs que já saem de fábrica com alguns jogos inseridos dentro delas. Então, existem hoje várias maneiras, várias plataformas que a gente pode utilizar para jogar. Outra característica interessante dos jogos, né, dos videogames, é a interação. Tá? O que é a interação? É a maneira com a qual o usuário vai interagir, vai se relacionar com os elementos do jogo. Então, como eu falei, você pode fazer isso através de um joystick, um teclado, mouse, da tela sensível ao toque, mas já existem no mercado outras ferramentas que permitem uma interação ainda maior com os jogos. Né? Por exemplo, existem equipamentos que você compra e pluga no seu computador, na sua TV ou até mesmo no console. Por exemplo, você tem aí os consoles mais famosos hoje, PlayStation e Xbox. Então existem equipamentos vendidos separadamente que permitem uma interação maior do jogador. Por exemplo, você pode ter uma arma física. Quando você aponta lá para a tela, aquela arma vai interagir fisicamente com você e com o jogo. Né? Você tem bastões, você tem instrumentos musicais, inclusive você tem luvas que permitem dar uma sensação maior ao jogador. E também aqueles jogos com realidade virtual, na qual você coloca um óculos, né, específico e você se sente imerso no jogo. Há alguns anos atrás, a Microsoft lançou para o Xbox um equipamento muito interessante que era uma câmera com vários sensores, permitindo que o usuário interagisse com o jogo com o corpo todo. Então você poderia, por exemplo, dançar na frente daquele dispositivo ou fazer gestos com as partes do seu corpo e o jogo ia interpretar aquilo ali e ia reagir lá no enredo, na ação do jogo. Então existem várias maneiras de fazer isso, inclusive de você interagir com outras pessoas durante o jogo, né? Um exemplo disso é a questão dos jogos multiplayer, onde você tem várias pessoas ao mesmo tempo, inclusive em vários locais do mundo, jogando um mesmo joguinho e interagindo entre elas. Isso contribuiu muito o surgimento dos jogos
interativos, né? Dos MMOP, por exemplo, que são jogos massivos, onde você pode jogar dezenas, centenas, milhares de pessoas no mundo todo. Isso fez com que a interação entre essas pessoas fora do ambiente do jogo também se tornasse possível, né? Tá, mas uma coisa é você jogar, outra coisa é você criar um jogo, né? A maioria das pessoas, elas só se interessam por jogos, mas no caso da gente, né, no caso específico de nós desenvolvedores, o foco principal aqui é você pensar no que é necessário para o desenvolvimento de um jogo, quer seja ele para console, PC, celular ou qualquer outro tipo de dispositivo, certo? Então não importa aonde o seu jogo vai rodar, onde ele vai ser executado. Para que a gente crie o jogo, a gente vai precisar usar uma série de ferramentas. Essas ferramentas, elas são múltiplas, né? No decorrer desse encontro de hoje, eu vou falar para vocês a respeito de algumas dessas ferramentas. Mas independente do jogo e independente da ferramenta, todos eles possuem alguns elementos básicos, tá? Então eu destaquei aí 3 principais elementos que compõem qualquer tipo de jogo. São eles: os elementos gráficos, os elementos sonoros e os elementos de enredo. A gente entende por elementos gráficos toda aquela parte visual do jogo, né? Por exemplo, os cenários, os personagens, os objetos de cena, né? Todos os elementos que estão na tela que vão fazer com que o usuário tenha aquela sensação visual do que é o jogo. Agora, um jogo que só tem excelentes elementos gráficos, mas não tem elementos sonoros, ele perde metade da sua graça. Tá? Então, os elementos sonoros são outros elementos que compõem e compõem de uma forma muito expressiva o interesse por aquele jogo. Quer ver um exemplo? Quem tiver jogo no seu celular, quem tiver jogo no seu PC ou tiver um console, abra aí um joguinho e tire o som. Ou seja, tira o som do celular, tira o som da TV para ver o que acontece. Você vai ver que metade da graça do jogo vai-se embora. Fora que tem jogos que você precisa interagir com personagens, né? Então os elementos sonoros não são só as músicas, os efeitos de som, né? São também os diálogos. Tá? Então tem jogos que se você tirar o som, simplesmente o jogo deixa de existir, né? Ele perde a sua característica de entretenimento. Tá? Então os elementos gráficos são muito importantes, mas os elementos sonoros também são importantes. E aí nós entramos no terceiro elemento, que são os elementos de enredo. Tá? O que são esses elementos de enredo? Isso aí, gente, é a questão da história do jogo. Né? O que é o teu jogo? Como é a tua jogabilidade? Qual é a história por trás do teu jogo? Então, na minha opinião, desses 3, os elementos de enredo são os mais importantes. Por quê? Porque eles é que vão garantir que os jogadores se engajem no teu jogo, né? Que os jogadores eles estejam dispostos a ficar a maior parte do tempo possível no teu jogo. Não adianta eu ter um jogo graficamente lindo, maravilhoso, cheio de recursos sonoros, mas que tem um enredo fraco. Né? Por outro lado, às vezes eu tenho um jogo graficamente muito simples, às vezes não tem nem som, mas tem um enredo tão envolvente, tão empolgante, que faz com que os usuários se tornem ávidos por aquele jogo. Vamos ver um exemplo. Há algum tempo atrás, não sei se ouviram falar, de um joguinho chamado Flappy Bird. O Flappy Bird foi criado, o desenvolvedor que criou, ele criou sem almejar nada, né? Era meramente ele testar alguns conhecimentos dele. Não, vou criar um joguinho simples aqui só para testar algumas coisas. Só que, apesar de ser um jogo muito simples, os gráficos, o visual dele é muito básico, ele tem um enredo envolvente. E de repente ele caiu no gosto das pessoas pelo mundo afora, viralizou, né? Então, em função da jogabilidade dele, em função da situação viciante, vamos dizer assim, que ele proporcionava ao jogador, o Flappy Bird se tornou um fenômeno mundial.
Mais recentemente a gente está vendo isso acontecer com um outro joguinho chamado Among Us, né? O Among Us é um jogo também visualmente muito simples, mas ele tem um enredo interessante, né? De mistério, de você solucionar um mistério que acaba atraindo, e hoje é um dos jogos mais baixados no mundo inteiro, tá? Então, para mim, os três elementos são importantes, mas os elementos de enredo, na minha opinião, são mais importantes, inclusive, do que os gráficos e os elementos sonoros. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar a desenvolver um jogo é, primeiramente, pense no enredo do teu jogo, na história do teu jogo, na usabilidade, né, do teu jogo. Perca um tempo maior nessa etapa antes de pular para as outras duas, que é o desenvolvimento de gráficos e de efeitos sonoros, tá? Então, o jogo ele deve ser começado pelo enredo. É uma coisa bastante lógica, né? Você não tem como criar gráficos nem criar sons se você não tem a mínima ideia da história que vai rolar por trás do teu jogo, ok? Bom, como eu falei, né, os elementos gráficos são aquela parte mais visível, né, aquela que chama mais a atenção num primeiro momento em qualquer jogo, né? Agora, independente da plataforma que o teu jogo vai rodar, esses elementos gráficos eles podem estar presentes, né? Eles podem ser desenhados na tela de várias formas. Então a gente tem que entender alguns conceitos fundamentais a respeito desses elementos gráficos. A primeira coisa a se pensar na hora de desenvolver um jogo é qual é o estilo de jogo que eu vou criar. Então, basicamente, os jogos estão divididos em dois estilos principais, né? 2D, que são aqueles jogos em duas dimensões, onde você tem apenas a altura e a largura dos objetos de cena. E você tem o estilo de jogo 3D, onde você tem a terceira dimensão. Aí você tem uma questão de profundidade maior. Mesmo esses dois estilos, o 2D e o 3D, eles têm algumas subdivisões. Por exemplo, eu posso ter um jogo 2D linear ou eu posso ter um jogo 2D isométrico, por exemplo, onde ele tenta simular alguns recursos do 3D dentro de um ambiente 2D. Tá? Então tem uma série de outras situações que a gente pode agregar na hora de criar, aliás, na hora de definir o estilo do nosso jogo. Temos aí os cenários, né? Os cenários é aquela parte visual do jogo que serve, por exemplo, como plano de fundo. Então, eu tenho basicamente dois tipos de cenários, tá? Eu tenho aqueles cenários estáticos, onde posso ter uma imagem, eu posso ter uma paisagem que fica fixa lá no fundo do meu jogo, né? E eu posso ter também um cenário dinâmico, onde eu posso interagir com os objetos que estão postados naquele cenário. Por exemplo, em um jogo de luta, eu posso ter lá um objeto, um caixote que eu posso pegar lá no meu cenário e jogar em cima do meu adversário, por exemplo. Eu posso ter objetos de cenário que vão esconder algumas coisas que eu preciso procurar. Eu posso encontrar uma arma, né? Ou o inverso, eu posso encontrar uma bomba, algo que vai prejudicar o meu personagem, tá? Então, os cenários eles estão divididos basicamente nessas duas categorias, estáticos e dinâmicos. Além disso, nós temos os objetos de cena, né? Os objetos de cena, eles tanto podem ser usados para compor um cenário, como também para compor o enredo do jogo, né? Então posso ter uma arma, um obstáculo que eu posso utilizar em jogos que você tem, por exemplo, narrativas. Os objetos de cena podem ser utilizados para iniciar uma nova narrativa no jogo, tá? Então, os objetos de cena eles são muito importantes e eles também se dividem em duas categorias. Eu posso ter objetos de cena permanentes que sempre vão estar lá visíveis na minha cena ou na fase do jogo que eu esteja jogando. E eu tenho aqueles objetos de cena que são temporários, que eles vão existir apenas em determinados momentos do jogo. Por exemplo, eu posso ter lá, ó, vocês observem aí que tem o desenho do jogo do personagem Mario. Então no joguinho do Mario, eu posso ter objetos que vão estar aparecendo no meu cenário por algum período de tempo. Se eu não pegar logo aquele objeto, ele vai
desaparecer completamente do meu cenário, tá? E aí eu tenho também os personagens, tá? Se a gente for fazer uma comparação, uma analogia entre um jogo e um filme ou um seriado, os personagens são os atores, né? Os atores do jogo, que pode ser o próprio jogador, então eu posso ser um personagem do jogo, ou eu posso ser um adversário, né? Eu posso ser o adversário do jogador, e ainda eu posso ser um figurante. Eu posso ser um elemento que esteja lá sendo utilizado no jogo para ajudar os personagens, o jogador principal, ou para atrapalhá-lo, por exemplo, né? Então os atores geralmente são elementos que estão muito associados ao enredo e à lógica do jogo, certo? Então eu posso ter personagens representados por jogadores e personagens que utilizam, entre aspas, uma inteligência artificial. Então eles podem ser controlados pelo próprio jogo. Então, quanto maior o grau de inteligência desses personagens, melhor vai ser a sua interação com eles durante o desenrolar do jogo. Ainda com relação aos elementos gráficos, é importante a gente citar o seguinte: a maioria desses elementos são criados utilizando ferramentas de computação gráfica. Então existe hoje no mercado dezenas de ferramentas que permitem que você crie elementos gráficos para o teu jogo, tanto em 2D como em 3D. Tá? Então muitas dessas ferramentas são gratuitas, existem várias delas que são gratuitas. No decorrer das nossas atividades eu vou inclusive passar para vocês algumas dessas ferramentas, e outras são pagas, tá? Então, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você pode usar ela de forma gratuita ou você terá que pagar para utilizá-la. Especificamente em jogos 3D, quando a gente fala em criar elementos para jogos 3D, né? A modelagem desses elementos, a gente observa que isso aí é algo bem mais complexo. Por quê? Porque os elementos 3D, por si só, eles trazem um grau de realismo maior. Então, para a gente criar elementos gráficos para jogos 3D, a gente tem uma curva maior para essa criação. Por quê? Porque eles levam mais tempo para ser feitos, justamente em função desse grau de realismo. Já em jogos 2D, a modelagem dos elementos gráficos ela é bem mais simples. Por quê? Porque os jogos 2D eles apresentam um realismo bem menor do que os de objetos 3D. Observem aí, por exemplo, do lado esquerdo da tela, do slide, você tem aí alguns elementos gráficos em 2D. Né? Mas mesmo assim, mesmo você fazendo em 2D, você veja que os dois objetos de cima eles têm uma qualidade gráfica melhor do que os dois objetos de baixo. Esses objetos de baixo, eles foram criados pixel a pixel, tanto que vocês podem ver os pontinhos que formam cada um desses elementos. Já os elementos gráficos mais acima foram criados de forma vetorial, que a gente chama. Então, na hora de criar elementos gráficos em 2D, você tem essas duas possibilidades. Eu posso usar ferramentas vetoriais ou eu posso utilizar ferramentas pixeladas. Tá? Outro recurso muito bacana quando a gente trabalha com elementos gráficos 2D é o sprite sheet. O que vem a ser um sprite sheet? Né? Esse termo em inglês representa uma folha de objetos. Então, é nada mais do que um jogo, aliás, um arquivo de imagem, tá? Que pode ser PNG, JPG ou GIF, tá certo? Uma imagem comum. Só que dentro desse arquivo de imagem, eu posso ter todos os elementos do meu jogo 2D dentro de um sprite sheet. Então eu posso ter um único arquivo sprite sheet onde eu tenho o cenário, personagens, objetos de cena, inclusive as poses, as posições que cada personagem vai ter. Aí você pode estar se perguntando, eita professor, mas e aí esse sprite sheet, esse arquivo não vai ficar gigantesco? Aí vai depender, né? Se você está trabalhando com jogos mais simples ou jogos baseados em pixels, como esses dois aí de baixo, os sprite sheets geralmente são bem menores, né? Ocupam bem menos espaço. Então, dentro de um único sprite sheet, eu consigo jogar bem mais elementos. Já quando a gente trabalha com vetor, geralmente os objetos são mais bem elaborados
e o spreadsheet acaba ficando muito grande. E aí, o que fazer? Nesse caso, você tem duas possibilidades. Você pode usar um único arquivo spreadsheet para todo o jogo, e aí, à medida que o jogo vai avançando, o código vai buscando lá no spreadsheet os elementos para apresentar na tela. Ou, se o seu jogo for muito complexo, muito grande, ou tiver muitos elementos, você pode criar, por exemplo, um spreadsheet para cada fase do jogo. E à medida que a engine, ou à medida que a ferramenta que você usou para desenvolver o jogo, vai buscando esses elementos, ele vai abrindo arquivos de spreadsheet separados, tá certo? Mais adiante a gente vai ver bem mais detalhada essa questão da criação de spreadsheets. Bom, já que eu falei na parte das ferramentas, né, a gente tem hoje uma gama muito grande de ferramentas que permite criar um jogo do zero. Essas ferramentas são pagas e são gratuitas. Então você tem várias ferramentas pagas, mas também você tem uma quantidade muito grande de ferramentas gratuitas para desenvolvimento de jogos, tá? Essas ferramentas também são muito conhecidas como engines, ou ainda motores gráficos, né? E essas ferramentas permitem criar jogos para qualquer plataforma. Então eu tenho engines que permitem criar jogo para PC, para console, né, videogame, para celular, tablet, TV, e engines que são multiplataformas. Então na mesma engine eu posso criar um jogo para mais de uma plataforma, tá certo? Então existem várias delas no mercado. Nessa tela, nesse slide, eu trouxe para vocês algumas das mais utilizadas, algumas das mais comumente utilizadas engines para o desenvolvimento de jogos. Então aí você tem o Construct, você tem o Godot, você tem o Game Maker, Unity e o Unreal, tá? As três primeiras, o Construct, o Godot e o Game Maker, geralmente são utilizadas para criação de jogos em duas dimensões. Não que o Unity e o Unreal não permitam, eles permitem. Mas o Unity e o Unreal são as que dominam o mercado de jogos 3D. Então hoje, quem for desenvolver um jogo comercialmente, por exemplo, eu quero desenvolver um jogo para PlayStation ou para Xbox. Então você pode utilizar o Unreal, o Unity. O Unity está hoje em primeiro lugar entre as ferramentas de desenvolvimento de jogos mais avançadas, né? Ou você pode utilizar qualquer uma dessas outras aí. Todas elas têm versões gratuitas, que são versões mais, vamos dizer assim, mais limitadas, porém permitem que você crie um jogo, tá? Com os recursos que ela vai disponibilizar para vocês. Uma coisa importante com relação às engines é que cada uma delas tem suas características, ou seja, elas têm suas vantagens, suas desvantagens, suas limitações, né? E questão de linguagem de programação. Então, cada uma pode utilizar uma linguagem diferente. A Unity, por exemplo, utiliza como linguagem de programação de fundo o C#, né? Outras engines permitem que você utilize mais de uma linguagem de programação. Então você pode utilizar C#, você pode utilizar Java, você pode utilizar o próprio C. Tá? Então a escolha de qual engine você vai utilizar para desenvolver jogos é uma questão muito pessoal. Eu recomendo que você olhe, conheça um pouco de cada uma delas para ver qual delas melhor vai atender às suas necessidades, tá certo? A principal vantagem no caso do uso dessas engines é que elas são ferramentas de produtividade, ou seja, elas agilizam o desenvolvimento dos jogos porque dentro delas você vai ter uma integração de todos os recursos que você precisa para criar um jogo, né? Inclusive algumas delas nem precisam de uma linguagem de programação para criar a lógica do jogo. Elas fazem uso daquele conceito de clicar e arrastar. Então você vai criando os elementos do jogo, arrastando eles para uma área específica da engine, e ali você vai definindo o que cada elemento vai fazer e como ele vai interagir com os outros, meramente colocando propriedades nesses objetos, tá? E algumas delas dão essa facilidade, mas também tem a linguagem de programação para que você coloque recursos mais avançados. Por exemplo, se você vai criar um jogo que tem muitos personagens controlados pelo computador, controlados pela engine, utilizando inteligência artificial,
Geralmente você faz isso via programação, tá? Então você vai ter um código que vai criar a inteligência artificial dos elementos do teu jogo. Uma outra coisa que facilita muito o uso das engines é a questão colaborativa, né? Então se você tem, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de jogos muito grande, o uso da engine ele faz com que essas pessoas trabalhem melhor dentro de um mesmo ambiente, tá? Mas claro, mesmo utilizando o engine, a gente tem alguns pontos negativos, né? Por exemplo, quando você se limita a um engine, você está amarrado, né? Você se obriga a utilizar os recursos que aquela engine te dá. Então, se de repente você precisa de alguma coisa que a engine não tem, ou você vai ter que buscar fora e tentar integrar com o que você já fez, né? Ou você vai mudar de engine. Então, isso pode trazer algumas limitações em vários aspectos, como questões de custos, né? As plataformas que a tua engine consegue atingir, a questão da qualidade gráfica. A gente sabe que hoje os consoles estão cada vez mais poderosos, então você tem aí o uso de 4K, né? De altíssima definição, e você tem a questão dos jogos em realidade virtual. Então, algumas engines dão suporte para isso, outras não. Então, o uso das engines ele tem que ser feito com muito cuidado. A escolha tem que ser criteriosa, levando-se em conta que tipo de desenvolvimento de jogo você vai fazer. Tá? Bom, eu falei da questão do JavaScript, né? Então, o JavaScript ele também dá a possibilidade da gente desenvolver jogos, inclusive usando engines, tá? Então, hoje no mercado existem várias engines criadas especificamente para o desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Então eu trouxe aí 4 das mais comumente utilizadas. Então você tem o Melon.js, que na realidade não é bem uma engine, ele é mais um framework com uma série de bibliotecas já prontas para simplificar o desenvolvimento de jogos. Você tem o Play Canvas, que é mais ou menos parecido com o Melon.js. E você tem o Impact e o Phaser. Essas duas últimas, sim, você tem dentro delas uma engine bem mais poderosa. Elas têm versões pagas e versões gratuitas, né? O Play Canvas e o Melon, eles são, se eu não me engano, são open source. Então você pode utilizar 100% dos recursos sem problema nenhum. Já o Impact e o Phaser, como eles são comerciais, eles têm versões pagas e versões gratuitas. Então eu já deixo uma tarefinha de casa aí para vocês, tá? Que é darem uma olhada tanto nessas engines para o desenvolvimento de jogos em JavaScript, como essas engines para o desenvolvimento de jogos em geral, tá? Deem uma olhadinha em cada uma delas. Eu vou postar no final dos slides alguns sites para vocês terem acesso a elas. E observem as características de cada uma. Observem o que cada uma oferece em termos de custo-benefício. E vejam aí as possibilidades. Bom, mas o desenvolvimento de jogos em JavaScript não se limita única e exclusivamente ao uso de engines. Eu posso utilizar a linguagem JavaScript pura, né? Isso é algo bastante interessante. Muitos desenvolvedores de jogos optam por essa estratégia. Por quê? Porque isso te dá uma liberdade maior. Você não fica limitado ao que a engine te dá. Então você pode criar seu próprio ambiente de desenvolvimento utilizando as ferramentas que melhor servem para o seu jogo. Então, por ser uma linguagem bem levinha, por quê? Porque é baseada no navegador, né? O JavaScript ele é muito utilizado hoje para desenvolvimento de jogos, por exemplo, para celular, jogos online, né? Jogos que você roda no navegador são muito bem vistos utilizando a linguagem JavaScript, tá? Apesar de ter uma sintaxe bem semelhante ao Java,
JavaScript e Java são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Então são linguagens diferentes e tem abordagens diferentes, ok? Então é bom não confundir Java com JavaScript. Então eu deixo aqui para vocês os links de algumas engines daqueles jogos, né, que eu falei, para desenvolver, para desenvolver de jogos em JavaScript, tá? Então deem uma olhadinha nessas aí e vejam as características de cada uma delas, tá certo? Bom, para a gente completar o que nós vimos nesse encontro de hoje, eu também trouxe para vocês aí 2 vídeos muito interessantes para que vocês conheçam um pouco mais a respeito do desenvolvimento de jogos. Nesse primeiro vídeo, ele mostra aí como é o início da carreira de uma pessoa que quer entrar na área de desenvolvimento de games, né? Então tem um depoimento de uma desenvolvedora e ela falando da experiência pessoal dela na área de como é que ela começou, né, na área de desenvolvimento de jogos. Isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas querem fazer isso, elas têm esse interesse, essa vontade pessoal de desenvolver jogos, mas não sabem bem como começar, né? O que eu devo fazer para iniciar na carreira de desenvolvimento de jogos. Então, nesse vídeo ela dá algumas dicas interessantes, fala inclusive sobre alguns percalços, algumas ferramentas que são utilizadas. Então é algo interessante para quem está começando. Já no segundo vídeo, ele fala um pouquinho do desenvolvimento de jogos no Brasil, né? Como eu falei, o Brasil ele ainda não é uma potência no desenvolvimento de jogos. Na realidade, a gente tem poucas empresas e poucas pessoas que desenvolvem jogos no Brasil. É mais por uma questão meramente cultural do que por qualquer outra coisa, porque o brasileiro ele é muito criativo. Tanto é que em grandes estúdios no mundo afora de desenvolvimento de games, os brasileiros compõem as equipes, né, dessas empresas. Então, muitos jogos desenvolvidos para console e para computador têm por trás o nome de vários brasileiros. Só que essas pessoas precisaram ir para fora para poder ter uma visibilidade maior. Porque aqui no Brasil existem poucas empresas na área de desenvolvimento de jogos e que não tem uma grande visibilidade, né? Então, nesse vídeo aí, ele fala um pouquinho a respeito do como é que anda o panorama do desenvolvimento de jogos no Brasil, ok? Então, é mais uma tarefinha para vocês. Eu peço que deem uma olhada nesses vídeos para que a gente possa comentar em outro momento. Pessoal, chegamos ao final desse encontro de hoje. Eu agradeço aí a presença de todos e todas, né? A paciência por ficar nos ouvindo e vendo aí o conteúdo desse encontro. E deixo aí meu nome, em nome da professora Iana, obrigado aí para vocês. E deixo aí os contatos da gente para quem quiser tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.